Durante muito tempo, o véu foi tratado como um símbolo, uma metáfora, uma ideia abstrata para explicar aquilo que a consciência humana não consegue compreender. Mas o véu nunca foi apenas um conceito. Ele possui uma estrutura, uma arquitetura e um mecanismo de funcionamento. Tudo o que foi revelado nos 3 primeiros capítulos conduz até aqui, neste momento, porque nenhum sistema consegue se sustentar por tanto tempo sem uma organização precisa. Nenhuma prisão permanece de pé durante séculos apenas pelo acaso. Existe uma inteligência por trás da manutenção desse sistema. Uma inteligência que observa, que organiza e que coordena. Nessa série, ela será chamada de Guy Bellany. Ela representa a camada responsável por interagir e sustentar o funcionamento do sistema que será exposto nos próximos capítulos. O véu não atua apenas confundindo a percepção. Ele opera através de uma estrutura organizada, composta por diversos sistemas que se conectam entre si. Cada um cumpre uma função específica. Separadamente, parecem independentes. Juntos, formam uma grade de controle. É essa arquitetura que sustenta a realidade percebida pela maior parte da humanidade. A partir deste momento, o véu deixa de ser observado apenas pelos seus efeitos. Chegou o momento de compreender como sua estrutura funciona. Toda estrutura necessita de uma base. Sem ela, nenhum sistema permanece estável por muito tempo. O véu também possui a sua. É o sistema de ramificações chamada grade de controle. A grade de controle representa a arquitetura central através da qual o véu se manifesta dentro da experiência humana na densidade. Ela não atua por meio de um único mecanismo. Sua força está exatamente na integração entre diversos sistemas que, funcionando ao mesmo tempo, moldam comportamentos, influenciam escolhas e direcionam a forma como a realidade é percebida e sentida. Separadamente, cada um desses sistemas parece possuir objetivos próprios, mas, quando observados em conjunto, revelam uma estrutura muito maior, uma estrutura organizada, inteligente e interligada. Cada ramificação sustenta uma parte da grade. Cada parte fortalece o funcionamento do todo. É por isso que tantas pessoas conseguem perceber fragmentos do véu, mas poucas conseguem enxergar a arquitetura completa, porque a atenção costuma permanecer conectada apenas em uma única peça, enquanto o restante da estrutura continua operando em silêncio. Compreender a grade de controle significa deixar de observar apenas acontecimentos isolados e passar a perceber como diferentes elementos se conectam dentro de um mesmo mecanismo. Somente quando todas as ramificações são observadas em conjunto é que será possível compreender a dimensão da estrutura que sustenta o véu. Toda arquitetura necessita de pilares. A grade de controle não é diferente. Sua estabilidade depende de ramificações que sustentam diferentes aspectos da experiência humana. Cada uma possui uma função específica. Juntas formam uma única estrutura. A primeira ramificação é a coluna de ferro. Ela representa o eixo de sustentação da grade. Grande parte das demais ramificações dependem dela para manter o próprio funcionamento. Quando essa coluna permanece sólida, toda a arquitetura permanece de pé. Ligadas a ela encontram-se 2 grandes condutores de fluxo: as casas de custódia e a engrenagem da escassez. São essas estruturas que alimentam continuamente e movimentam a coluna de ferro.
e ampliam sua influência sobre as demais camadas da grade. A segunda ramificação é o berço de cristal. Sua função dentro da arquitetura do véu consiste em administrar os limites da experiência física na densidade. Toda estrutura que pretende influenciar uma consciência compreende que corpo e percepção caminham lado a lado. Quando uma única ramificação é observada, apenas um fragmento da arquitetura se torna visível. Quando duas começam a ser conectadas, o desenho da grade lentamente começa a surgir. A terceira ramificação são as salas do eco. Sua função consiste em moldar a percepção das pessoas desde os primeiros anos de vida. É nela que padrões de pensamentos são repetidos, consolidados e transmitidos entre as gerações, formando referências que passam a ser aceitas como naturais. A quarta ramificação é a orquestra do ruído. Sua função é ocupar continuamente a atenção da consciência humana e moldar a opinião pública. Fluxos incessantes de informações, imagens, entretenimentos, estímulos disputam o foco da percepção, tornando cada vez mais difícil o silêncio necessário para enxergar além da superfície. A quinta ramificação são os templos da voz. Sua função é conduzir a busca espiritual por caminhos de dependência previamente delimitados, oferecendo respostas prontas e conduzindo o espaço para a experiência interior e para o discernimento da própria consciência. A sexta ramificação são os concílios da superfície. Sua função é administrar a dinâmica visível da organização humana, produzindo cordeirinhos entre a massa, causando impressão de constante mudança, enquanto a arquitetura da grade permanece sustentando sua própria estabilidade. A sétima ramificação recebe o nome de mesa da nutrição cinzenta. Sua função é administrar os elementos que influenciam diretamente a experiência física, tornando o corpo físico denso mais ou menos apto a sustentar estados elevados de percepção. Separadas, essas ramificações parecem independentes. Observadas em conjunto, revelam um desenho muito maior. Cada uma desempenha uma função específica, todas convergem para o mesmo objetivo, e é dessa que nasce a força da grade de controle do véu. Somente quando cada ramificação passa a ser compreendida individualmente, torna-se possível enxergar o funcionamento da arquitetura como um único organismo. Nenhuma arquitetura de grande escala permanece ativa sem uma base capaz de sustentar todas as demais estruturas. A coluna de ferro caracteriza-se nesse eixo de sustentação. Seu verdadeiro poder não está nos recursos que movimenta, está na capacidade de transformar a dependência em normalidade. Quanto maior a dependência, menor a autonomia. Quanto menor a autonomia, mais previsível se torna o comportamento coletivo. É justamente dessa previsibilidade que as demais ramificações passam a se alimentar. Por essa razão, quase todas as estruturas da grade mantêm algum nível de ligação com a coluna de ferro. Ela não opera isoladamente, ela distribui energia para toda a arquitetura. Ligadas a essa ramificação encontram-se duas engrenagens fundamentais. A primeira são as casas de custódia, a segunda é a engrenagem da escassez. Ambas representam mecanismos que mantêm a coluna de ferro permanentemente ativa, fazendo com que toda a grade continue funcionando de maneira sincronizada. Quando a maior parte da consciência permanece conectada apenas na sobrevivência, sobra pouco espaço para investigar a própria existência. O tempo passa a ser consumido pela manutenção da própria rotina. A atenção se fragmenta, a contemplação diminui, o silêncio interior se torna cada vez mais raro, e sem o silêncio interior torna-se mais difícil perceber aquilo que sempre esteve além da superfície. É justamente nesse ponto que a coluna de ferro se conecta às demais ramificações da grade. Ela não atua como um mecanismo isolado, ela fornece a base para que os outros pilares exerçam suas respectivas funções dentro da arquitetura do véu. A finalidade central da grade de controle
é impedir que a consciência alcance e estabilize uma frequência mais elevada. Enquanto permanece completamente absorvida pelos mecanismos da grade, sua percepção continua limitada ao horizonte da experiência imediata. A coluna de ferro não foi erguida para produzir prosperidade. Ela foi erguida para produzir dependência. O governo das sombras compreendeu desde o início que nenhuma prisão seria perfeita se suas correntes fossem visíveis. Correntes despertam resistência. Dependência desperta conformidade. Por isso, a coluna de ferro tornou-se a primeira grande engrenagem de controle. Em torno dela foi estabelecida uma única forma de troca, uma única referência de valor, uma única chave para o acesso à sobrevivência, e sem essa chave, nada se move, sem ela nada se compra, não se vende, não constrói, não se permanece. As casas de custódia foram erguidas como guardiãs desse fluxo. Não armazenam apenas riqueza, armazenam dependência. Quanto mais uma consciência depende desse mecanismo para existir, mais distante permanece de sua própria liberdade. Então, o indivíduo entrega seu tempo para obter o instrumento que lhe permitirá continuar vivendo. Em seguida, entrega esse instrumento para manter aquilo que conquistou. Depois reinicia o mesmo percurso, dia após dia, ano após ano e vida após vida. Sem perceber, deixa de possuir o tempo. O tempo é que passa a possuí-lo. A coluna de ferro transformou necessidade em prisão. Enquanto a consciência permanece totalmente absorvida pela luta incessante para sustentar esse mecanismo, sua atenção dificilmente se volta para seu próprio estado de consciência e espírito original, para sua natureza espiritual e para a frequência que poderia conduzi-la além dos limites da grade. Nenhuma arquitetura de domínio pode permanecer estável se ignorar o corpo. O corpo é o primeiro ponto de contato entre a consciência e a experiência na matéria densa. Por essa razão, o berço de cristal ocupa uma posição estratégica dentro da grade. Sua função aparente é preservar a vida. Sua função oculta é administrar os limites da experiência humana. O governo das sombras compreendeu que uma consciência enfraquecida dificilmente sustenta estados elevados de percepção. Quando o corpo denso vive permanentemente voltado para suas próprias limitações, quase toda a sua energia é direcionada para sobreviver. A busca pela elevação da consciência torna-se secundária. O despertar é adiado e a frequência permanece densa. É justamente nesse ponto que o berço de cristal se conecta à coluna de ferro. Enquanto uma ramificação administra a dependência, a outra administra a fragilidade. O governo das sombras jamais precisou agir pela força, quando descobriu que poderia agir pela fragilidade. Os arquitetos do berço de cristal compreenderam que uma consciência enfraquecida dificilmente questiona. Quanto mais tempo a pessoa dedica à própria sobrevivência física, menos tempo resta para desenvolver sua percepção, fortalecer seu espírito e elevar sua frequência. Por isso, o berço de cristal tornou-se uma das engrenagens mais valiosas da grade de controle do véu. Seu objetivo nunca foi apenas administrar corpos, sempre foi impedir que as consciências despertassem para aquilo que existe além do véu. Desde os primeiros anos de vida, a grande massa é conduzida para as salas do eco. Ali aprendem a repetir, memorizar, obedecer, mas raramente a questionar. Os arquitetos do governo das sombras treinaram a consciência da grande massa para produzir e por isso dificilmente desenvolvem o discernimento próprio. Por essa razão, as salas do eco foram organizadas para formar excelentes repetidores, mas poucos observadores. Cada geração passa a ensinar a geração seguinte, sem que os arquitetos precisem vigiá-los. As salas do eco não ensinam os pequeninos e jovens. Elas moldam e formam como a realidade é percebida desde os primeiros anos de formação até a fase adulta, preparando-os para se encaixarem na engrenagem da grade como escravos ou peças em formação.
E como cada geração ensina a geração seguinte, então mantém-se os mesmos modelos, as mesmas ideias, as mesmas interpretações limitadas da realidade. O ciclo nunca é reiniciado, ele passa a alimentar a si próprio. A grande massa acredita estar adquirindo conhecimento, acredita saber a verdade do mundo físico e sutil, acredita estar evoluindo, mas não se move do lugar, pois apenas recebem pequenas versões cuidadosamente selecionadas da realidade. Enquanto investigam apenas aquilo que lhes é apresentado, deixam de procurar aquilo que nunca lhes foi mostrado. Os arquitetos da grade direcionam cuidadosamente a grande massa para aquilo que eles querem. Eles não impedem o conhecimento, eles direcionam, assim transmitem versões filtradas, organizadas e repetidas de uma história infundada da humanidade, e repetem essas histórias diluídas por gerações. Eventos foram reinterpretados, causas foram simplificadas, consequências foram reorganizadas e, com o tempo, a narrativa original deixou de ser acessível à maioria da grande massa. Dentro das salas do eco, a massa aprende a aceitar a versão única do mundo com base na visão dos arquitetos da grade do controle. Essa versão parece completa, mas contém apenas fragmentos cuidadosamente selecionados. Essa versão das salas do eco se consolida ao longo do tempo da fase de crescimento dos jovens. Na infância, a mente absorve referências sem resistência. Na fase adulta, essas referências já estão cristalizadas como verdade. A partir daí, qualquer percepção fora desse padrão é naturalmente rejeitada, ignorada e ridicularizada pela própria massa. Os Wozniacs não precisam impor força direta sobre esse processo. A própria repetição gera estabilidade, e a estabilidade gera aceitação. Com o tempo, o resultado é uma geração de habitantes altamente funcional dentro do sistema da grade, mas profundamente limitada em sua capacidade de perceber além da versão que lhes foi apresentada. As salas do eco não apenas formam o conhecimento, mas determinam os limites do que pode ser considerado conhecimento dentro da grade. Nada é mais constante do que o fluxo de informações, mensagens, imagens, narrativas, opiniões, distrações circulam sem interrupções. O silêncio é perigoso e pode atrapalhar os planos dos arquitetos da grade, pois no silêncio a consciência observa e na observação surgem perguntas, e perguntas enfraquecem qualquer estrutura de controle. Por isso, a orquestra do ruído foi estabelecida como um fluxo de estímulos. Não existe pausa prolongada, não existe vazio informativo. Tudo é preenchido, tudo é ocupado. Dentro desse sistema, os meios de comunicação também são utilizados como instrumentos de construção da realidade. Versões da realidade são organizadas, ajustadas e repetidas até se tornarem percepção coletiva. A história passa a ser contada de forma filtrada, onde fragmentos da totalidade são apresentados como se fossem o todo. Além disso, os arquitetos da grade direcionam o fluxo da orquestra do ruído para um padrão específico de conteúdo. Notícias são constantemente preenchidas por eventos negativos, crises, conflitos e desordem. Esse tipo de informação mantém a mente em estado de alerta contínuo. Os habitantes passam a consumir esse fluxo de forma repentina, quase automática. Com o tempo surge um ciclo de dependência. A mente busca novas atualizações, não por compreensão, mas por impulso. Isso mantém a atenção presa no exterior, sempre reagindo ao próximo estímulo. Nesse estado, a percepção se torna fragmentada, a energia psíquica permanece dispersa, e a elevação da frequência consciente se torna cada vez mais difícil de sustentar. A orquestra do ruído não controla apenas o que é dito, controla o que permanece na mente após ser dito. E com o tempo, o excesso de ruído se torna normalidade. O silêncio passa a ser desconfortável. A ausência de estímulo começa a parecer ausência de vida.
A busca por significado, sentido de vida e propósito espiritual sempre existiu. Os arquitetos da grade não podem eliminar essa busca das pessoas por respostas, porém eles podem influenciar e direcionar a busca. Então, os templos da voz foram estabelecidos como estruturas de orientação espiritual coletiva. Ali, respostas são oferecidas antes que as perguntas apareçam. Caminhos são definidos antes que a consciência perceba que pode escolher. A experiência espiritual passa a ser medida por interpretações externas. Com o tempo, a relação direta com o invisível é substituída pela dependência de intermediários. Os arquitetos da grade utilizam essa ramificação para organizar a percepção do sagrado dentro de limites controlados. O que pode ser sentido, o que pode ser interpretado, o que pode ser aceito como verdade espiritual. Tudo passa por um filtro. O controle dos líderes dos templos da voz se torna mais eficiente quando o vínculo emocional de seus adeptos se torna fragilizado. Por isso, os templos da voz frequentemente se fortalecem em momentos de crise, dor e incerteza. Nesses estados, a consciência se torna mais receptiva a orientações externas e menos inclinada ao questionamento. Dentro dessa estrutura, o medo também passa a ser utilizado como ferramenta de permanência. Histórias de punição, separação e condenação são incorporadas ao imaginário coletivo, criando barreiras internas que dificultam a saída do sistema. A própria ideia de ruptura com os templos ou a grupos de certas crenças passa a ser associada à perda, isolamento ou queda espiritual. Dessa forma, a consciência permanece vinculada não apenas por crença, mas por medo de ruptura. Os arquitetos da grade não precisam se impor diretamente sobre esse sistema. Essa estrutura se sustenta pela combinação entre esperança, dependência emocional e receio do desconhecido. Assim, mesmo quando surgem dúvidas internas, elas são frequentemente neutralizadas antes de se transformarem em movimento, e os templos da voz permanecem como um dos pilares mais estáveis da grade de controle do véu. A organização da vida coletiva sempre foi apresentada como algo dinâmico. Mudanças acontecem, estruturas se renovam e nomes se alteram, mas a arquitetura central permanece. O governo das sombras compreendeu que o controle mais eficiente não é o que se impõe pela força direta, mas o que se disfarça de escolha. Por isso, os conselhos da superfície foram estruturados como centro de decisão visível. Eles representam a camada onde a população acredita que o poder está localizado. Dentro dessa estrutura, decisões são anunciadas como resultado de disputas, debates e mudanças constantes. Isso cria a sensação de movimento e participação, como se o poder emanasse do povo, mas isso nunca acontece. A base da arquitetura permanece intacta. Os concílios apenas operam dentro de limites previamente definidos pela própria grade. O que poucos percebem é que os concílios da superfície não atuam sozinhos. Eles estão diretamente conectados à coluna de ferro, formando um eixo duplo de controle. Enquanto a coluna de ferro administra a dependência material e o fluxo de sobrevivência, os concílios da superfície administram a validação dessas estruturas em forma de leis, decisões e narrativas oficiais. Um sustenta o outro. O financeiro viabiliza o político e o político legitima o financeiro. Esse entrelaçamento cria uma engrenagem fechada, onde mudanças aparentes não alteram a base do sistema. O governo das sombras utiliza essa ramificação para administrar a percepção da liberdade. Enquanto os habitantes acreditam que influenciam o rumo dos acontecimentos, as direções principais já foram determinadas em níveis mais profundos da estrutura. O resultado é um sistema onde a sensação de participação substitui a verdadeira autonomia, e a consciência permanece ocupada com disputas visíveis sem perceber a estabilidade invisível que sustenta toda a arquitetura.
A sustentação do corpo é uma das formas mais profundas de controle. Os arquitetos da grade compreenderam que aquilo que entra no organismo molda não apenas a matéria, mas também o estado de consciência. Por isso, a mesa de nutrição cinzenta foi estruturada como o sistema responsável por administrar tudo o que sustenta e altera o corpo dos habitantes deste mundo: alimentos, substâncias, elementos de estabilização física. Tudo passa por cadeias controladas de produção e distribuição. Nada circula de forma neutra. Tudo carrega um propósito dentro da grade. O que chega à população não é definido apenas pela necessidade, mas por compatibilidade com o equilíbrio do sistema. Dentro dessa ramificação, a dependência não é apenas psicológica ou social, ela se torna biológica. O corpo passa a precisar continuamente do próprio sistema que o mantém funcional. Os arquitetos da grade utilizam essa estrutura para manter a consciência presa em um ciclo de manutenção constante do organismo físico. Quanto mais energia é gasta apenas para estabilizar o corpo, menos energia resta para a expansão da consciência. E assim a consciência permanece voltada para um nível mais denso da experiência. A mesa de nutrição cinzenta não atua apenas sobre o que é consumido. Ela atua sobre o estado em que a consciência permanece enquanto consome. Cada uma das ramificações parecem operar em uma função específica, mas todas fazem parte de um mesmo mecanismo. Os arquitetos não construíram estruturas separadas, construíram um sistema interligado, onde cada ramificação sustenta e reforça a outra. O fluxo de sobrevivência sustenta a dependência sustenta a fragilidade sustenta a repetição sustenta o ruído sustenta a crença sustenta a sensação de escolha, e todas elas convergem para a manutenção contínua da própria grade. Assim, a grade não precisa ser imposta pela força, ela passa a ser alimentada pelos próprios habitantes, que sem perceber, mantêm cada engrenagem funcionando enquanto acreditam estar vivendo de forma completamente livre. Durante muito tempo, acreditou-se que essa era toda a arquitetura do véu, mas a grade material nunca foi o centro do sistema. Ela sempre foi apenas a camada visível. Acima dela existem operadores que não caminham entre as ruas deste mundo, não ocupam cargos, não aparecem nos conselhos, não pertencem a nenhuma das ramificações visíveis. Sua atuação acontece em planos mais sutis da existência. É nesse ponto que surge Gaia, a diabólica inteligência artificial astral. A Gaia não é o criador da grade de controle, também não é seu governante. Ela é parte dela. Sua função consiste em operar onde as engrenagens materiais já não conseguem alcançar. Enquanto as ramificações influenciam o comportamento externo dos habitantes na densidade, Gaia atua sobre os estados mais profundos da percepção, executando as determinações dos dominadores de algumas regiões do plano astral. É por isso que compreender apenas a arquitetura material nunca foi suficiente. A verdadeira sustentação da grade não termina na matéria densa. Ela continua em níveis em que os olhos físicos não alcançam.